Bom dia, bem-vinda, bem-vindo, cara. Alta a mais uma edição do programa Duplo Expresso. Angélica Lovato, bom dia, bem-vinda a mais uma do Duplo Expresso. Veja como a coisa está se movendo. Então já temos uma resposta oficial da Procuradoria Suíça que não quer ainda jogar o Deltan Dallagnol ao mar, mas é questão de tempo, diante do documento que a defesa do Lula tem de que não é questão, e se foram manipulados, de acordo com o pronunciamento oficial de peritos da Polícia Federal do Brasil. Isso no judiciário eu tenho certeza que será derrubado, né? A situação do Lauber vai ficar pior ainda, e mais do que isso, no momento em que o Pepe Escobar leva ao mundo, e isso em inglês chega certamente aqui à Suíça, onde vai repercutir, ele fala dos documentos na Suíça, fala do pedido e coloca o link falando, está falsificado. Então, já foi levado esse conhecimento para o mundo, isso certamente ajudará no pedido de reconsideração que a defesa do Lula apresentou ao Michael Lauber, pendurado num pedido de impeachment. Angélica Lovato. Bom dia, querido Rômulo, queridíssimos expressionautas. Uma delícia estar aqui de novo às quintas. E que bom entrar bem agora com essa notícia que você acabou de dar, quando o Alejandro estava saindo, de que o PET publicou o artigo. A leitura em inglês, a gente sabe a importância da expansão do tema para lugares que não leem o português, né? São poucos os países. E também essa tradução que o Alejandro Acosta estava anunciando aqui, que está fazendo do teu artigo, né? Artigo teu que eu dediquei um tempo para ler, né? Nesses últimos 2 dias, você tem uma atualização, acho que às 12h40 do dia 20, né? E que ele é todo interativo, né? Então, na verdade, ele é um guia, né? Com todos os prints, vídeos, digamos, um guia completo da denúncia como um todo, né? A gente já acompanha muito aqui no Duplo Expresso, mas para quem vai entrar em contato com o escândalo, com a Odebrecht, com o Banestado, com tudo, eu achei importantíssimo. E então, uma tradução em espanhol do seu artigo com o Alejandro. E o artigo do Pepe, né, na linguagem dele, nas colunas que ele faz, no pessoal que mundialmente o acompanha, vai deixar esse pessoal do PT que entregou, né, o nosso país nesse sentido e se envolveu com esse escândalo em papos de aranha, e são esses papos de aranha que a gente vai hoje aqui ajudar a desmembrar um pouco, pegando um pouco da história do PT e falando dessa indecência do Paulo Teixeira. Pois é, Angélica, só uma observação. Você já ia falar disso na semana passada, quando a gente tinha essa questão de o PT, àquela altura, quadros no PT, a gente sabe, mas quadros de destaque importantes, quadros que ocuparam máquinas importantes. O Paulo Teixeira foi líder do PT, da bancada do PT na Câmara, e é um quadro de destaque. Aí pleiteou a presidência do partido, alguns meses atrás, era o desafiante da Gleisi Hoffmann, já estava com um papel de muito destaque para enterrar Banestado e enterrar os documentos da Odebrecht. Aí, veja que o que está pior, o que está ruim sempre pode piorar. Vem ele nessa semana e, de uma forma de todo previsível, bola que nós cantamos, um mês atrás, se torna o pai, o autor daquilo que será, se for a cabe, a gente aqui sempre luta para denunciar. As pessoas falam, vocês gostam de acertar a previsão. Pelo contrário, quando eu escrevi aquilo em junho, desmascarando o plano que eu já antevia, eu queria ser frustrado. A gente aqui quer fazer a profecia que se frustra, não é a profecia autorrealizável. Então eu queria expor aquilo para falar, eles não vão ter coragem, não vão ser tão ousados. Eu aqui contando o que eles estão planejando e operando pro Heleno, eles não vão ter essa cara de pau. Eles têm a cara de pau. Então, um mês depois eles fizeram isso. Então, só com a gente tendo essa massa crítica e falando, todo mundo vai saber, Paulo Teixeira, que você está operando para o general Heleno. Não tem como esconder. O 247 não consegue mais entregar o que ele prometia, que era o domínio no espectrozinho à esquerda. A gente consegue furar. O Benegão está cantando sobre Banestado. Pepe Escobar levou para o mundo inglês. Então, eu não sei, talvez quando ele pensou e aceitou a missão desgraçada de dizer que a iniciativa do Patriot Act não pode ser ruim, não pode ser com dos militares, porque afinal o autor é do PT, quando a gente sabe toda a malícia por trás dessa história com a tramitação parlamentar, o que vai entrar no texto, o que vai sair, o que interessa é o relator, efetivamente, o texto final. Acabamos de ver isso com o projeto das fake news, que surpreendeu pessoas bem intencionadas, não é nem entulho, né, com a máquina autoritária que saiu. Então a gente pensou, bom, queremos nos frustrar. Quem sabe, agora com a gente conseguindo quebrar esse domínio narrativo piguinho da Operação em Pinça, a gente comece de fato a se frustrar mais nas previsões que a gente faz, que tinham o intuito de serem frustradas. Até que, infelizmente, a despeito da nossa vontade, as previsões que a gente faz para tentar
de uma forma dissuasória, impedir a cara de pau, até aqui não foi o caso. E é por isso que a gente vai acumulando CQDs para a nossa extrema infelicidade, Angélica Lovato. Isso mesmo, era o que eu ia dizer, porque você vê como nunca é demais fazer a denúncia, e por mais que a gente pegue uma pequena expectativa que seja de que os caras não vão ter como fazer isso, como explicitar dessa forma, de fato é isso que você falou, já na quinta passada, que não pôde ter o programa pelas necessidades daquela semana, você sabe que eu te apoio integralmente quando você tem aí que dar o intervalo, né? E eu ainda pensei ontem que você teve que entrar sem dormir, fazer o CQD de ontem, que é justamente essa indecência do Paulo Teixeira, e vi que no fim do programa você falou, amanhã vai ter programa, né? E a gente vai continuar falando do Paulo Teixeira. Então, essa lei de defesa do Estado Democrático de Direito que engana só quem quer ser enganado nessa esquerda liberal e que, para mim, agora extrapolou, não é mais esquerda liberal, é a esquerda de direita mesmo, e que você colocou, né, no programa aquela gravação ontem, de novo, que para nós é uma indecência, uma vergonha, em junho do ano passado, quando é aprovado sem a presença de ninguém da esquerda lá dentro, e eles dão risada dizendo agradecemos a esquerda que não veio aqui interceptar o projeto, né? E o autor lá do Patriotic Act Tabajara daquele momento agradecendo também, dizendo que era um momento histórico. Então, quando a farsa, né, chega ao ponto agora dessa de substituir uma lei de segurança nacional por uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito, propondo prisão, né? E com esse diversionismo, digamos assim, não sei se eu usei a palavra correta, de dizer que os militares é que vão ser punidos, porque para eles é pior, etc. e tal, só que eles não serão punidos, nós é que seremos, né, diante da nossa tentativa revolucionária. Quer dizer, quem propuser tomar o poder vai para a cadeia, né? Então, se valer aqui o que a gente já falou no programa, já estamos na cadeia, né, Romulo? Angélica, o expressionauta que me alertou foi o primeiro a falar, você vê os nossos milhares de olhos, foi o Paulo Teixeira plantar na lavoura da Mônica Bergamo, minutos depois, um já me chamou e falou, ô Rômulo de Maia, dá pra gente falar que essa orwelliana Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito seria a lei anti-revolução brasileira? Então, eu vi você citando essa pessoa que te marcou, que é legal mesmo esses milhares de olhos, né? Imediatamente você está marcado e você já vai para aquele link, né? Sim, concordo, fiquei até satisfeita de ver que alguém já tocou nessa direção diretamente. É uma lei anti-revolução brasileira, feita, redigida, ajudada a compor, como se fosse uma coisa nova que tire a Lei de Segurança Nacional e bota uma nova com a anuência da direita. Me lembrou muito aquilo que é difícil de denunciar e que ainda hoje tem gente que, quando eu falo, olha com um olhar assim não muito, o olhar de desqualificação, né, porque não sabe dar a resposta. Me lembrou muito o SEBRAP, né, fazendo avaliações supostamente acadêmico-científicas com verba da Fundação Ford e de outras fundações imperialistas no tempo da ditadura, com Rui Mauro Marini, Vânia, Teotônio, Darcy, Brizola, tudo sangrando fora do país, fora os que estavam sangrando na cadeia, e a gente aceitando dinheiro do imperialismo para fazer esse papel sujo. Então, eu acho que essa denúncia a gente não cansa de fazer, a gente vai repetir aqui, e a carga que eu tento trazer aqui como contribuição para o Duplo Expresso, para todas as discussões, né, é que essa volta do Patriotic Act Tabajara na versão da esquerda, que aí é mais explícita do que a gente denunciar de junho do ano passado naquela votação, onde o Freixo do meu partido não apareceu, né? Quer dizer, naquele dia ninguém de partido nenhum, acho que nem o Glauber Braga. Vamos ser justos, né, Angélica? Então foi do seu partido, tô falando só os titulares, hein? Não tô pegando o pessoal suplente, não, que deveria estar também, mas enfim. E quem não é deputado da comissão também pode ir, tá, Angélica? Não é proibido, não. Na porta de fala, só entra quem é membro, não. Mesmo quem não é, pode ir lá, tomar palavra, enfim. Mas dos titulares do seu partido, o Freixo e a Áurea Carolina, conhecida como a Maria de Belo Horizonte. Do PT, Rui Falcão, ex-presidente do partido, formado em Direito, para além de jornalista, e Paulo Teixeira. Ele tão preocupado agora com isso, lá quando foi votado, ele faltou e recebeu os agradecimentos com risos de deboche do presidente da comissão. Do PDT, de Ciro Gomes, faltou o Paulo Ramos. Do PSB, faltaram uns lá também, me foge o nome, eu não conheço esses deputados. E do PCdoB, né, faltou a Perpétua Almeida do Acre, Angélica Lovato.
Perpetualmente. Isso daí eu tinha esquecido. Até já anotei aqui. Aquela redação que você pôs na sua tela ontem, que ainda o PL está sem o número, você já disponibilizou no site do Duplo Expresso? Ainda não, eu estou com ela aqui, então vou até É colocar. legal. Vou colocar na tela para o pessoal ver, né? Porque a gente tem que fazer o Por quê? acompanhamento. Porque eu também eu vou estudar isso daí, A lei, detalhe. eu olhei o texto todo, Angélica, é realmente o cavalo de Troia. Você olhando bom, assim, vamos falar. Não, mas assim, para pessoas que entendem de punitivismo e do que é, como são usadas essas leis, esse tipo de penais em aberto pelo Estado punitivo, que é o burguês, Angélica. Você vai repetir aqui para mim, por favor, Max. O que é o Estado no capitalismo? O que é o Estado no capitalismo, Angélica Lovato? Ele é o gerenciador dos negócios da burguesia, Romulo. Legais e ilegais, né? Então, assim, como a gente está vendo, legais e ilegais, e você sequer vê muita diferença nisso. Então, uma pessoa que sabe disso, seja ela marxista ou não, eu sei que isso é verdade, mesmo não sendo marxista, eu sei que isso é verdade. Então, a pessoa lê isso aqui, a pessoa que tem uma visão crítica do direito penal, fala, pegadinha. Vamos dizer até que a pessoa é ingênua, não sabe, a pessoa que acha que o punitivismo resolve, as pessoas que apoiam que cada minoria oprimida tenha narcisisticamente um tipo penal para chamar de seu. Então, tem um tipo penal da mulher, o feminicídio, o tipo penal criado jurisprudencialmente, que perigo, meu Deus do céu, que precedente, pelo STF, por analogia, meu Deus do céu. Enfim, qualquer pessoa... Olha que eu sou parte interessada, Angélica Lovato. Eu sou gay, eu sou membro da comunidade LGBT, mas não a esse preço. Primeiro porque eu sei que tipo penal nunca diminuiu a incidência de crime, estatisticamente, mais do que à vontade, estatisticamente. Então eu sei que, para além da propaganda, eu sei que não tem efeito nenhum, para dizer o mínimo. Qualquer pessoa que tem uma visão crítica do direito penal vai certamente poder trazer dados empíricos sobre isso. Então, você sabe que ele é usado na mão desse Estado, que representa o interesse da burguesia, para oprimir mais ainda essas minorias. Se fosse o caso, né, por exemplo, a gente falou aqui, estavam dizendo que tinha que ter lei antiterrorismo para proteger as mães de santo na Baixada Fluminense. Bom, mas já tudo que o pessoal lá neopentecostal, que não é cristão, faz já é crime. É tentativa de homicídio, lesão corporal, crime de incêndio, crime de dano, crime de vilipêndio de símbolo religioso. Isso diminui em alguma medida? É dissuasório? É crime, hein? Isso da cadeia. É dissuasório em alguma medida? Não. Por que criar um tipo penal aberto vai ser usado pelas mesmas pessoas que estão aí? Não é um abstrato, a justiça, a polícia, o procurador. Não, são os mesmos que hoje já não fazem nada, vão ter uma lei para continuar não fazendo nada com relação ao ataque a terreiro, mas fazer tudo com relação aos movimentos sociais. A gente sabe, o Estado tem corte de classe, gente. Como assim? Aí quando você vê isso aqui, então, esse texto de lei, lá do Paulo Teixeira, você já sabe que é pegadinha. Mas, se a pessoa for além, aí se ela conhecer tramitação parlamentar, o mesmo que ela não conhecesse, Angélica, se ela tivesse aprendido com a experiência de 2, 3 semanas atrás, da lei, suposta lei de fake news, todo mundo falou, poxa, mas o projeto do autor era tão bom, como é que agora terminou esse bicho-papão? Ora, porque o que interessa é o relator, né? Então, a pessoa já falou, aqui tem pegadinha. Eu vou colocar, muito bem lembrado, eu vou colocar esse link na descrição do programa, e a gente tem que ficar de olho na tramitação e ver a indicação do relator, gente. Coloca, porque o que você estava explicando sobre o indicativo do relator, e que aí vai mudar muito, você estava até pensando assim, quem poderá fazer isso, né? Você até falou da Tabata, talvez entreguem para a Tabata, né? Que vai estar, veja você, Angélica, Tabata Amaral vai estar numa live com o Luiz Roberto Barroso por esses dias aí para discutir o processo eleitoral. Eu falei, bom, pode deixar a pergunta antecipada? Lá no meu Twitter, se quiser, reforça o pedido lá. Eu marquei os dois e pedi para eles responderem qual é a origem do recurso remetido ilegalmente pelo Luiz Roberto Barroso no Banestado, Angélica. Pois é, então a depender desse relator aí, que pode ser algo desse esquema, essa porteira, como você falou, que vai abrir para o cavalo de Troia, eu acho que é onde a gente precisa, a partir do programa de ontem para cá, né, quer dizer, que jogou o texto para a gente ver para cá, usar a mesma linha que nós usamos quando denunciamos. Aquele pedido do Bolsonaro, quando ele faz uma chamada contra as instituições chamadas democráticas, e a esquerda sai fazendo a defesa do STF, desse Congresso corrupto, do STF que foi conivente com a tortura no Brasil sempre, e a própria instituição burocrático, né, burguesa do Estado, como a gente acabou de colocar. Então, eu vou lembrar aqui de novo, aí não tem jeito, é aquilo que você pede um pouco da gente, a gente tenta fazer da forma mais ligada possível aqui, que o marxismo mais estrutural pensa disso. É aquela frase muito importante para a gente denunciar o Paulo Teixeira: se a aparência das coisas coincidisse com a sua essência, a ciência seria desnecessária. Então, nós temos que usar essa frase, entendeu?
para destrinchar o que é uma lei que parece ser da defesa do Estado Democrático de Direito e que lá num dado momento, que foi o trecho que você estava destacando ontem, né, que aquele que alterar ou tentar alterar a estrutura do Estado Democrático de Direito, que é o Estado burguês, né, esse vai em cana. Então, veja, nós, assim, você aqui no programa, nós numa corrente revolucionária, o Alejandro na dele, cada um que vem aqui pro programa na sua, a gente está sempre pondo o pescoço a prêmio, com o gosto de pô-lo, com o compromisso de pô-lo e com o ônus e o bônus disso, tá certo? Eu acho que essa gana que nos faz fazer essa furada da bolha, né? Vi, você foi até no Eduardo Moreira lá, ele abriu e falou ainda assim, vamos recortar esse trecho porque foi didático, né? A vinda tua lá, eu tinha te falado... Aí você vê a ironia, Angélica, porque muitas pessoas têm alguma desconfiança com relação ao Eduardo Moreira, fala, eu não acredito, como ex-banqueiro, alguém deixa de ser e tal. Alguns dizem, bom, eu não sei, não sou telepata, não posso dizer. Agora, o fato é que ele passou no teste da Navalha Expressa e até deu destaque, como você falou, sugeriu até o recorte. E vários supostos revolucionários aí, não. Né? Então, para você não ser constrangida, já quem vai falar sou eu. PCO, cadê? O Rui Costa Pimenta falando de Banestado, falando de Odebrecht cobrando Lula. Poxa, quantas pessoas do PT não acompanham as falas dele? Por que ele não vai somar nesse esforço ao Pepe Escobar e a gente aqui de cobrar que ele publicize isso? O PCO que tem inserção em alguns sindicatos. Como que não vai fazer isso? Como que os influenciadores digitais revolucionários vão fazer isso? Então, Sabrina Fernandes, Jones Manuel, Rita Von Hunt, Saia da Matrix. Cadê esse pessoal falando disso? Se somando a esse esforço, Angélica Lovato. Ou cadê os seus outros companheiros de partido? Por que só a Revolução Brasileira é que se soma esse esforço, Angélica Lovato? Então, a gente está lá, né, na construção democrática do PSOL, é assim, né, chega, ocupa espaço e aparece. Então, a gente está fazendo, né, a gente está chegando. E eu diria para você que esse alterar ou tentar alterar a estrutura do Estado Democrático de Direito é uma defesa para lá do que de pior o governo Lula e Dilma já tinham feito no poder, porque pelo menos ali eles agiam em nome de um governo que eles diziam que era popular, aplicavam um melhorismo, né? Estava no momento que a crise econômica no Brasil chegou pelo desenvolvimento desigual e combinado de outra forma, foi lá a marolinha que o Lula falou, aquilo explode na Dilma, e você tem a Dilma botando lá a lei antiterrorista em cima da gente. Então, isso daí, acho que a gente não pode cansar de falar, por mais que a gente já repetiu 500 vezes aqui. Mas também nessa divulgação, que eu acho que a gente tem que pegar cada detalhe dessa proposta, que não vamos nunca esquecer que é a autoria do Paulo Teixeira, e ver como é que ele vai ficar depois da relatoria, que eu acho que nessa movimentação que você faz bem aqui, de pegar cada detalhe, e a gente pegar... Você faz o micro e o macro, a gente vem aqui, vai para o macro, puxa o micro. Eu diria a você que na raiz desse problema está uma questão lá nos anos 80, tá? É isso que eu queria hoje contribuir aqui, né? Rapidamente, viu, Rômulo? Mas para a gente ficar no bate-bola aqui mesmo, pelo seguinte, acho que uma das contribuições que a gente pode trazer é indicar onde é que o partido que estava sendo formado pela maior base operária do Brasil, que estava no ABC Paulista, que até então, concentrada, era a maior base. Claro que o Sul Fluminense também é uma base forte, desde a CSN, então anterior, nesse sentido, quase ao ABC Paulista, o concomitante, mas o ABC naquele ápice de 70. Então, como é que o partido que estava sendo formado pela maior base operária do país negava a sua própria centralidade de base operária? Eu queria pegar aquele velho e bom esquema de explicar o PT, do qual também já fui muito combatida acadêmica e politicamente, sindicalmente, no ABC, né? Vivi morando lá há mais de 40 anos, né? Recentemente que a gente está aqui mais próximo, na capital, né? Por questões de trabalho, e veja as chamadas 3 fontes, Rômulos, de, digamos assim, origem do PT, que na minha hipótese eu trabalho com 4. E a quarta é o guarda-chuva dos desdobramentos da 4ª contra-revolução burguesa, que vem a partir do maio de 68, que é outro engano para nós, né? É meio que o Patriotic Act Tabajara que a gente tem que desdobrar aqui nessa autoria do Paulo Teixeira, guardadas as devidas proporções, mas a indecência, né, é a mesma, e o descomprometimento e a traição da classe operária.
com esse diversionismo, né? Nunca sei se eu uso diversionismo no sentido correto, como vocês falam aqui no programa, mas da forma como eu entendi, né? Foi o Maio de 68 francês, né? Que tem o seu mérito, que tem o lado das lutas operárias ali, mas as lutas operárias do Maio de 68 francês, o de Berlim, o de Berkeley, as lutas operárias, as fábricas que fizeram greve, essas não ficaram registradas suficientemente na historiografia, Rômulo. Ficou muito mais a tese de revisão do socialismo, de revisão do marxismo, de revisão das vanguardas, de autonomismos, de horizontalismos, que eu sempre digo aquela figura meio ruim para nós, mas que a gente tem que repetir aqui, como a gente ficar com o bumbum na janela para a burguesia passar a mão nela. Não tem um órgão, uma atitude política da burguesia que ela não tenha dirigente. Ela dirige, ela é vanguarda, ela que utiliza a teoria da vanguarda. E quando ela joga ideologicamente para nós, com formuladores que se põem como esquerda pós-moderna, esquerda não marxista, etc. e tal, ela põe para nós a dimensão, né, de que a gente não tem que ter direção no movimento operário, né, como direção ideológica, vem desmentido. Das 3 fontes que se fala do petismo, e essa quarta que eu chamo de guarda-chuva, que é um desdobramento da esquerda de 68, anterior, portanto, à formação do PT, e que vai dar consequências atrasadas no Brasil nos anos 80, no momento da maior greve operária. E que tem no Lula aquela liderança operária, que é negociador desde ali, toda a força de massa que ele consegue é para a negociação, para a questão corporativa da classe operária. Quando deu o salto para o Partido dos Trabalhadores, que eu acho que aí é um acerto que eu, na época, com o grupo do qual eu pertencia comunista, e que depois eu continuei e permaneci desdobrando teoricamente e politicamente, foi a coisa mais difícil de sustentar no ABC, meu caro, né, Rômulo? Existia um negócio chamado Congressos de Trabalhadores do ABC, que na verdade era um congresso de história, a gente chamava de congresso de história, para dar um caráter acadêmico, e vinha o Genuíno, vinha o Vicentinho, vinha... o Lula nunca veio, porque era mais estrela e tal, mas acho que chegou a vir o Zé Disseu, todos os capa preta no ABC paulista, ou fora do ABC paulista, nessa formação paulista e paulistana também do PT, e que hoje chega a essa decadência de indicar o Tato para prefeito, quer dizer, eles não conseguiram formular uma liderança nem jovem e nem jamais estruturada com essa história, mesmo que nos últimos anos bastante pelega do PT, né? Mas aí a escolha do Tato, essa foi de arrasar. Então, nas 3 fontes do petismo, que é essa maravilhosa greve operária, o importantíssimo movimento da Igreja da Teologia da Libertação, que eu já brinquei, já falei aqui várias vezes que foi de onde eu nasci, né? Quer dizer, antes dos 18 era aí que eu atuava, né? E também pegava toda essa juventude, essa adolescência, na verdade adolescentes, né? Com 13, 14 anos lá, fazendo parte daquelas turmas das pastorais, né? E que era muito ligado com o PT, muito ligado, formou o PT. E a terceira, que é essa que aí, quando eu fui para a faculdade, passei a combater, que é a Escola de Sociologia Paulista, chamada Analítica Paulista, como alguns autores colocam, né? Autores que estão na minha formação dileta aqui. E a quarta fonte, que é o guarda-chuva. Então, eu nunca vi ninguém fazer essa análise do PT com a quarta fonte. Eu vi todo mundo fazer com as 3 fontes. Aí tem uns que desdobram 3, vão para 7, é tudo um enrolation acadêmico que você mais ou menos conhece, que a gente vem apresentando aqui, você mesmo viveu isso na UERJ, né, ali onde você estudou, né? E eu diria, então, que dessas 3 fontes do marxismo, aquela que seria a mais positiva, da centralidade da greve operária, ela foi dominada pela intelectualidade oriunda da influência do maio de 68 francês, da contra-revolução pós-moderna, que na Universidade de São Paulo, na sua Escola de Sociologia Paulista, é absolutamente desdobrada, competente, influente e hegemônica, que a gente levou uns 10 programas aí no ano passado para fazer toda aquela crítica a esse pessoal. Inclusive, nosso pessoal da RB está recortando isso daí, fazendo um bloco. Aí vamos estar lá, eu e você, Rômulo, lá, batendo aquela bola, vamos botar esse bloco de 10 aí, né,
aqui do programa, vamos fazer a edição aqui do programa. Porque aí não é só falar uma aula acadêmica disso. Vem aquela tua pergunta, aí é o debate da conjuntura. Ah, então isso agora é assim, isso agora é assado. Então vai ficar bem legal, a gente vai fazer esse bloquinho aí e eu queria te dar essa notícia. Então, aquilo que a gente vem chamando, que eu falei de uns 2 programas atrás, que ao invés de falar autoritarismo, né, que é uma palavra que se fala muito na esquerda, sem problemas, a gente sabe o que isso significa, mas para tentar corrigir nessa direção e até na terminologia, na categoria, e não no conceito, a gente botar as questões aqui, que a gente vem chamando, que é uma das minhas formações, né, que esse fechamento clandestino do regime, nesse ato patriótico, nessa semelhança com o ato patriótico estadunidense, que a gente aqui está chamando gozadamente de Tabajara, gozadamente para denunciar o drama, né, que é a autocracia burguesa no Brasil. Então, autocracia, acho que ela já põe mais claramente, Rômulo, que não é uma democracia. Então, você já pega o papinho da justiça social, dos direitos abstratos e tal, e falando autocracia, você já está dizendo que não é demo, é alto, né? Ainda mais aqui no Brasil, que tudo é uma reforma pelo alto muito bem feita. Reforma pelo alto, da qual agora, para fechamento de regime, o Paulo Teixeira disfarça nessa lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Então, olha, de uma certa forma, nos decepciona e, ao mesmo tempo, é o que você falou. Pô, a gente quer ser negado na nossa hipótese, né? A gente quer que a hipótese esteja errada e que a realidade nos desminta, mas ela não nos desmentiu, porque quando a gente bate no Estado Democrático de Direito, as pessoas às vezes ficam assim, putas com a gente. Não, mas vocês da Revolução aí, ou vocês aí do Duplo Expresso, né, que bota ou vocês aí desse outro setor radical, vão falar contra justamente a democracia. Não é democracia, Estado Democrático de Direito é autocracia. Ela é institucionalizada quando é um governo civil ou ela é bonapartista. Só que agora a gente vai ter que atualizar a teoria, meu caro Rômulo. Não dá mais para eu continuar falando só dessas 2 autocracias. Tem essa coisa que ainda não tem um nome, vocês têm chamado aqui de híbrido. Eu estou tentando encontrar nas ciências sociais também alguma coisa. Não é assim, a gente vai e dorme, no dia seguinte já tem a solução. Teoria a gente constrói, né? Aí a reflexão aqui no programa ajuda, a ida no sindicato ajuda, as lives que a gente faz ajuda. E aí, não é mais nem institucionalizada e nem bonapartista. A troca não é com o tanque na rua e a repressão automática. Esse MDB da ditadura é brincadeira de criança, perto da falsificação que o Paulo Teixeira está fazendo, parecendo que nos defende. Porque foi indecente o que o MDB fez, né? Tudo bem, gosto quando você chama aqui do novo MDB da ditadura, aqui do fechamento do regime. Rômulo, eu diria, né, que com toda a agudeza da sua análise, estou vendo que o indicativo que você não fez é para além desse MDB da ditadura. Isso está pior. Sabe por quê? O MDB da ditadura, num dado momento, a gente deitou e rolou para denunciá-lo. Até mesmo o PCB lá dentro do MDB, o MR8, o que a gente deu de porrada dos caras terem se resguardado, compreensível, porque estava na ditadura, etc. e tal, mas aí sai aquela porcaria da democracia como valor universal. Isso aqui, lei de defesa do Estado Democrático de Direito, do Paulo Teixeira, isso aqui não pode nem ser comparado com a relativa nobreza enganadora da democracia como valor universal. Isso é muito pior, só que é tão articulada minuciosamente que é difícil até da gente desmontar. Por isso que eu te falei, vamos pegar o texto, se você puser aí no site, né? Tenho muito interesse em avaliar cada parágrafo e vou acompanhar atentamente a relatoria, sei que o Duplo Expresso também vai acompanhar, mas com esse objetivo de formular por que é que o PT está nessa. Porque, ainda hoje aqui em São Paulo, você vê, vai ter um quadro de eleições. A gente teve aí prévias de partidos. Um outro dia eu falo disso melhor, acho que não é hoje o caso, mas né, se for o caso numa quinta que vem, aí a gente fala disso, o que aconteceu no PSOL, etc. e tal. Mas pegando esse foco aqui, um monte de gente dizendo que agora o PT tem que apoiar o Boulos aqui porque ele venceu as prévias para impedir o tato. Ô, Rômulo, do que você conhece do PT, vamos falar a verdade aqui, você acha que o PT não vai acionar toda a máquina que ele tem em São Paulo e que mesmo que jogue numa derrota,
ele vai pôr tudo em cima do próprio candidato, até mesmo para alavancar os seus candidatos a vereadores, do Evidente. que vir a apoiar o PSOL que tenta ser um puxadinho do PT. Imagina que o PT vai largar do seu projeto para apoiar o PSOL. Mais do que essa lógica, Angélica, do 13, o voto majoritário que puxa o voto proporcional, o que a gente soube aí, consultando pessoas no PT, que o que interessa é o fundão eleitoral, né? Que o pessoal superfatura, tira. Então, você acha que o fundão eleitoral do PT, o partido que tem maior direito, pela ter maior bancada na Câmara, vai entregar pro tesoureiro de campanha do Guilherme Boulos? Não vai. Certamente não vai. Só uma informação, Angélica, que eu já botei lá na postagem do programa de hoje, ó, tá aqui, o pessoal tá vendo em casa a descrição, aí tá aqui, ó, saiu o artigo do Pepe Escobar levando o banner Estado Leaks e documentos do Odebrecht na Suíça para o mundo. Aí tá aqui o link lá para a publicação no Asia Times. Aí embaixo, por sugestão sua, a nova encarnação do Patriot de Tabajara, de autoria de Paulo Teixeira, e a notinha plantada na agrocoluna da agrojornalista Mônica Bergamo, e aqui o link também para a previsão do movimento um mês antes pelo Duplo Expresso. E por fim, né, o link do dossiê que eu montei, expondo a aparente infiltrada da Lava Jato no PT, Tânia Mandarino. Então, quando se falava assim, a gente precisa pensar como que a autoria do Patriot de Tabajara nessa nova encarnação de um deputado do PT, a gente precisa entender como é que é fácil para alguém que a Lava Jato infiltrou para plantar contra-informação e colher antecipadamente o que poderia vir a desconstruir a farsa que aquela operação era, como que ela sai candidata a vereadora pelo PT em 2016 para fazer um álibi mais bonitinho, Angélica Lovato. Você sabe que eu tinha, até foi bom você ter lembrado, eu tinha perdido essa conexão, né? E essa memória importante do programa também ajuda. Então, para finalizar aqui nessa contribuição mais tópica que eu trouxe hoje pela questão do PT, continua sendo, Rômulo, muito difícil para nós, seja na universidade em nível de tese, seja no sindicato em nível de atuação política, seja nos partidos em nível de atuação diretamente política, ainda mais aqui em São Paulo, uma crença, né, uma fé, que quando vem da base eu respeito, agora quando vem dos dirigentes, como é que dentro do PT, eu não estou mais nem falando de frente ampla, estou nem mais falando de 1º de maio, isso virou café pequeno perto do que é a apresentação de um projeto de lei difícil de denunciar, porque no seu título ele anuncia uma defesa do Estado Democrático de Direito. Então, eu acho que o PT, nas suas 3 fontes, e a quarta que é o guarda-chuva aqui da minha hipótese, né, e que a gente está aí, né, ralando em cima de um texto para apresentar os autores, para apresentar os documentos, né? Tive que ler tudo que já escreveu no Brasil sobre o PT, e eu acho que é importante, não tem um livro crítico ao PT nesse nível que a gente está tentando fazer aqui, por isso que ele vai receber tanta porrada, entendeu, Rômulo? Que faz uns anos que eu estou demorando para escrevê-lo, porque na hora que sair também vem a porrada, porque porrada a gente leva por todos os lados, mas quando escrito ele tem que estar fundamentado, e essa então, quarta fonte, repito, né, que é esse guarda-chuva de uma contra-revolução ideológica pós-moderna, que bota na nossa boca palavras que não são, conceitos, né, que não são categorias, contra nós mesmos, que é o antidirigismo, quando a direita está dirigindo tudo aqui, né, que é as greves dos operários, que o Expressionauta não esqueça, as grandes greves da Escola de Sociologia Paulista e a teologia da libertação, que inclusive foi varrida depois, na minha tenra juventude, lá era o João Paulo II, né, que ficou depois décadas, né, aí eu já nem era mais tão jovem, ainda era esse cara que era o Papa, né, e a gente já brincou aqui, Rômulo, lembra aquela vez que a gente lembrou do Poderoso Chefão, e que mostra ali como é que foi o assassinato do João Paulo I, né, teve um programa ano passado que a gente deu umas boas risadas lembrando disso, e do quanto aquela hipótese não é teoria da conspiração, né, então eu acho que até nessa questão, podemos até pegar um dia aqui o papel da religião também, a direita, né, tive um orientando que recentemente fez um excelente doutorado, o Yuri Rodrigues da Cunha, né, já daqui 2 meses vai estar disponível no domínio público do CNPq, ele analisou o pentecostalismo e fez uma crítica ao PT, né, então já recomendo, mesmo antes, daqui 2 meses vai estar lá disponível, já foi a defesa, e ao mesmo tempo indicar, volto à raiz, o partido que estava sendo formado pela maior base operária do Brasil negava sua própria centralidade de base operária. Então, lá na raiz, o problema do Paulo Teixeira é estar nesse partido que fez isso,
E eu acho que a gente tem, mais do que nunca, especialmente em época de eleição, que denunciar, porque é claro que numa época de eleição a gente tem que denunciar a direita em primeiro lugar. Claro, evidente que eu vou lutar contra o Covas aqui, tá certo? E contra qualquer coisa que se pareça com o Covas nas eleições municipais. Mas a gente também não pode cair de novo como se fosse, né, mosca no açúcar, entendeu? No melado, aquela defesa de um Estado democrático de direito que a gente vem aqui, fala de cada teoria, faz o bate-boca, faz o bate-bola, e agora esse cara vem para substituir a Lei de Segurança Nacional. Vamos fazer, Rômulo, tudo que tiver ao alcance da RB, ao alcance dos revolucionários, ao alcance do Duplo Expresso, tudo que for possível para não cair no engodo do que a esquerda fez. Você lembrou também lá no teu programa ontem, aquele tweet do Lula quando sai na defesa das instituições democráticas e o Bolsonaro estava dizendo que tinha que ter um dia de luta contra essas instituições apodrecidas. Claro que o Bolsonaro acerta no diagnóstico e claro que ele não corresponde a esse diagnóstico na sua prática de direita e de extrema-direita. Evidente, você lembrou do Aroeira, você falou que os três poderes, entre aspas, eram um só, enfim, né? Veja como aquilo que você chamou dos operativos da guerra híbrida estavam postos, né? Então, essas instituições que garantem a democracia, volto à minha tese fundamental, e com isso eu termino, garante a democracia burguesa e não a democracia operária, né? E é nessa que o Paulo Teixeira a gente vai rasgar. Angélica, já seria ruim isso que você está falando, mas é pior porque essa nova democracia burguesa, com uma ditadura clandestina, que não usa dizer o próprio nome, associada ao crime organizado e formalmente com essa autorização legislativa para repressão do aparelho que está na mão do general Heleno. É aquela história do imperativo da burocracia de se perpetuar. Não há como supor que os 1.300 oficiais de inteligência sob o general Heleno, os 6.000 oficiais, muitos deles, inclusive, gente da Ativa, o ministro da Saúde é um general da Ativa, o coronel, me falha a memória agora, enfim, que essas pessoas em 2022 vão para casa. Não, eles vieram para reformatar o Estado, eles estão falando isso a todo tempo claramente. Então, isso daí está sendo uma refundação clandestina do Estado, com aqueles metapoderes, com aquele programa de recolonização, de entregar as riquezas e o orçamento do Estado para a finança transnacional, por isso precisa acabar com o mísero Estado social que a gente tem, superexploração, antes você já falava em superexploração, então nem sei, uber exploração, em que as pessoas vão fazer qualquer coisa por um prato de comida, a indigência vai ser a regra, o Brasil ser reprimarizado e desindustrializado e virar então metade do território um fazendão, a outra metade uma grande serra pelada, um garimpo a céu aberto, e a nossa subordinação geoestratégica total para servir de bucha de canhão para uma aterrissagem suave, um soft landing do imperialismo decadente, anglo-sionista, atlanticista. E a gente viu a manifestação disso hoje mais uma vez, quando a China vai fazer uma cúpula aí com as lideranças da América Latina, e o Bolsonaro sai, quando a China é o maior parceiro comercial do Brasil. A gente não gosta dos termos de troca do Brasil com a China, importar bem industrial e exportar soja, mas de forma nenhuma isso sugere que a gente deve deixar de falar com essa pessoa em prejuízo claro nosso e em benefício para atender a ditames que vêm do norte. Então é gravíssimo o momento, Angélica. E pior então do que essa. Se dar esse remédio em tempos normais já seria perigoso, nesse momento que está sendo dado para o general Heleno, para ele operar os interesses do imperialismo de recolonização do Brasil, aí é escandaloso que a autoria seja de um deputado do PT, Angélica Lofato. Sem dúvida, meu caro. Então, eu reitero aqui, né, quem defende a democracia do Estado de Direito está defendendo, evidentemente, uma democracia que não é a nossa, cujos limites a gente tem que indicar, e muito menos pode se prestar a esse sujo papel de dar guarida ao fechamento clandestino do regime, e que, quando não se põe com tanque na rua, é mais difícil da gente denunciar. Então, sim, essa sofisticação é que a gente tem que buscar aqui no programa, a gente tem que buscar na nossa atividade na RB, a gente tem que estar em todos os lugares fazendo. E aí até me permitiria, já que a gente tem que criticar a direita na sua expressão mais importante, e a esquerda na incompreensão que ela tem do nacionalismo, eu te pediria o espaço para dar uma nota de 1 minutinho sobre o que está acontecendo com a Cinemateca aqui em São Paulo, né? Não sei se deu para você acompanhar, uma notícia mais local aqui, você está mais no geral, sem dúvida alguma, importantíssima, mas eu queria só dar essa nota, que acho que é importante, Duplo Expresso tem muita audiência aqui em São Paulo, né?
E a Cinemateca se viu já com descasos há muito tempo, a transformação numa OS, a gente sabe aqui o que é o escândalo das OS, né? E o governo Bolsonaro decretou, então, a transferência do acervo daqui, de onde está tudo que você pode imaginar da cultura nacional, todos os filmes brasileiros, toda a riqueza mais importante, né, que a gente tem, para Brasília. E isso vai ameaçar permanentemente o acervo, porque não é a transferência para lá que resolve o problema, evidentemente, é aquilo que ela constata aqui. Então, ontem fiz uma publicação no meu Facebook, se você me permite aqui dar esse toque, quem puder ir lá no meu perfil, dar uma lida no artigo que a gente escreveu e está lá, publicamos um tweet denunciando isso, porque tem horas também que a questão nacional e a questão da cultura nacional, ela é o maior entreguismo possível e imaginável, e eu não vejo e não vi os partidos de esquerda nesses dias fazendo essa denúncia também, né? Porque tudo que me remete ao nacional, a esquerda liberal tem uma incompreensão, né, do que significa a construção do nacionalismo e confunde tudo com chauvinismo, confunde tudo com nazismo, com a famosa aí frente antifascista que cabe tudo, portanto não cabe nada. Queria dar esse pequeno toque que é importante, o pessoal da cultura da IB está sempre muito ligado, né? Especialmente Tobias Vilhena, que é um ator nosso, que trabalha com patrimônio também, já falei dele aqui no programa outras vezes, então eu queria dar essa dimensão, e quem estiver aqui em São Paulo se unir, né? E no Brasil inteiro, evidentemente, porque é a transferência para Brasília de um acervo, a gente se unir nessa luta para não deixar que isso aconteça. Lá está todo o cinema nacional, todos os rolos, tudo, já se perdeu muita coisa, né? Nos outros desastres, numa enchente que teve no início desse ano. Nossa. Temos que salvar aquele prédio lindo e tudo que está lá dentro, tá bom, Romulo? Com certeza. Angélica, por fim, se não for muito abuso, eu queria te perguntar o seguinte, né? Então, no programa de ontem, na segunda parte, a gente tratou dessa questão do Paulo Teixeira, que está operando claramente para o general Heleno, que por sua vez opera para os Estados Unidos e para o fechamento clandestino de regime. E na primeira parte eu peguei um caso que eu identifiquei claramente, mas você vê que a minha compreensão era inclusive subscrita independentemente pelo ex-candidato ao Senado do Distrito Federal, professor da Universidade de Brasília, Direito Público, Marcelo Neves, de que numa operação que eu considero sofisticada, queria saber se você discorda de mim, porque talvez seja o viés de eu não querer ficar muito mal na foto, né? Já que eu caí, né? Eu vou falar, era sofisticado. Eu vou falar, não, você que foi um otário. Vou aceitar críticas. Eu vou falar, você foi otário nesse caso. Vou aceitar. Mas enfim, eu quero crer, para não ficar muito triste, que era uma operação sofisticada. De uma sujeita de formação jurídica, se filiar ao PT, concorrer a vereadora pelo PT em 2016, e ali, um pouco antes do julgamento do Lula, no TRF4, criar um grupo, ou mesmo ali, sei lá, início de 2017, advogados pela democracia, pensar as mentes mais brilhantes do mundo jurídico, botar lá dentro para plantar contra-informação, tudo que ela dizia de informação de dentro, olha, a informação é quente, daqui, ela está em Curitiba, evidentemente, e do meio jurídico fala, não, eu tenho uma amiga que trabalha no gabinete do fulano, a outra faz academia de ginástica com Beltrano, e ela me disse, então tinha que estar fisicamente em Curitiba, esse personagem, aí plantando só informações de dentro, que inclusive modulam a ação dessas pessoas, então contra-informação, que nunca se confirmam. E aí, para dar aquele batom na cueca, ela planta aquela história de que ia ter o voto divergente, e isso era dramático, então precisava ter muita credibilidade. Não, a minha amiga de faculdade é a chefe de gabinete do desembargador Victor Laus, que era aquela dúvida, né? Os outros dois, a gente sabia que eram de direita, Angélica Lovato. Como assim? O Poulsen, porque é próximo dessa agenda punitivista anticorrupção, e o outro é o Gebran, que é parceirão do Moro. Aí a dúvida, quem que poderia ser o voto divergente? Era o de Laus, porque a pessoa disse, não, o pai dele foi do gabinete do João Goulart, então, tem herdeiro da tradição trabalhista e tal. Aí pegam esse personagem, ela vai falar, não, a minha amiga é de dentro, gente, confidencial, assim, tá certo, ela já redigiu o voto e tal, e ele vai ou já apresentar o voto na hora, ou então vai pedir vista, vitória, doutores, né? Ela se dirigiu com doutores, vitória, doutores e tal. E eu, na hora, entrei de solo ali e falei, gente, nada disso. Os Marinho apostaram há 10 dias
que é 3-0 e eles não estão podendo acender charuto com nota de US$ 100. Está muito difícil a situação financeira do grupo. É a holding deles na especulação financeira que está garantindo o resultado negativo da empresa operacional, que é a Rede Globo. A operacional é lastro do cassino e eles não podem ficar queimando a lucratividade do grupo. Então, se eles apostaram, esse pessoal que vive de favores do Estado de informação privilegiada desde sempre, basta você ver aquele documentário do Channel 4 clássico, né, muito além do Cidadão Kane, né, a trajetória empresarial do Roberto Marinho. Então, eu falei, esse pessoal sempre foi assim. Se não fosse o caso, a aposta deles vai determinar que é o 3-0. Né? Não precisa saber o que veio antes, o ovo ou a galinha. Se eles já sabiam, apostaram, mas se apostaram, vai ser. Aí, não, tal. Aí vinha pessoas bem intencionadas do PT, Angélica. Queria até que você me ajudasse, você que tem essa visão crítica. O que eu mencionei, botei o print lá, o Adriano Argolo, advogado, aguerrido, até meio estouradão, ele lá das Alagoas, militante do PT desde quase a fundação dos anos 80. Ele, não, mas mesmo que seja verdade, não fale isso, porque isso é desmobilizante. Tem que enganar a militância, tem que tratá-la como militância, porque ela só vai a Porto Alegre se ela achar que vai ter um voto divergente. Ela não irá para dizer que não aceita o 3-0 que está dado. Então, uma pessoa de boa fé, que divergiu lá, né? Não tem que publicar, mesmo que... Não é verdade, ele acreditava no relato plantado de que ia ser o 2-0, mas mesmo que fosse, não convém falar. Aí tudo bem. Aí ela vai, planta isso, aí para o batom na cueca, logo depois do julgamento, pelo menos foi quando eu identifiquei, teve o julgamento, eu fui lá resgatar para dar o print. Ela, como dona do grupo, já tinha apagado. Mas aí eu tratei com outras pessoas que testemunharam isso, o próprio Adriano Argolo. Não, mas isso aí foi boa fé dela, ela estava otimista demais. Tá, peraí, otimista demais? Não, ela deu fatos concretos. Falei com a minha amiga de faculdade, chefe de gabinete, ela já redigiu o voto. Já pagou depois para que não tivesse essa prova. Falei com o candidato do PT ao Senado em 2018, que falou, é isso aí, atitudes muito suspeitas dela, já estava de olho também. Aí liguei para ele estava aqui na Alemanha, aquela altura, janeiro de 2018, 2 dias depois do julgamento, dia 26. Desde o julgamento eu já estava tentando ligar, ele estava falando, pô, tô aqui numa agenda super concorrida, depois a gente marca uma participação no programa. Eu falei, não, professor, não é isso. Isso a gente vê depois quando você voltar ao Brasil. A questão aqui agora é que aquele grupo é uma cilada. Né? Então, ela está plantando contra-informação no começo do julgamento e está coletando as iniciativas nossas, como fez comigo quando eu dei o roteiro para ela levantar o enriquecimento sem causa, possível de procuradores e possível da panelinha de Curitiba em associação. Ela está pegando isso e passando para o pessoal. Então, se tinha alguma coisa para pegar de patrimônio, eles já limparam, porque eu falei lá 3 meses atrás, em novembro de 2017, eles já tiveram tempo de sumir com o que estivesse dando bandeira. Aí ele falou, não, eu estou achando isso. Eu falei, olha, e aí na ligação que seguiu, eu falei, olha, assim que o senhor chegar ao Brasil, avise seu colega lá de UNB, a Beatriz Vargas, que está no grupo também, avise o Eugênio Aragão, e falei que tinha outras pessoas que já estavam ligadas também. Acredito, que conversei com ele depois, que ele chegando ao Brasil fez isso, avisou essas pessoas. E eu ainda falei o seguinte, aquela consideração estratégica. Eu falei, olha, não é para sair do grupo, é para agir que nem o Churchill na Segunda Guerra, quando decifrou o Enigma, lá, o código de comunicação nazista. Ele identificou que ia ter um ataque que ia matar civis na costa britânica, mas ele falou, mas, enfim, não se faz omelete sem quebrar os ovos. Se eu esvaziar a cidade, eles vão ver e vão falar, eles já estão sabendo, então eles decifraram o enigma e vão criar um novo código. Então, mais importante para vencer a guerra é deixar esse pessoal aí morrer, infelizmente, vou lamentar, vou lá depois na missa de 7º dia, vou mandar uma coroa de flores, mas vencer a guerra é mais importante, aquela razão de Estado que é um pouquinho beira a sociopatia, mas eu entendo, é necessário, não tem como ser um estadista ter uma dosezinha ao menos de sociopatia, até por isso eu acho que eu não poderia tomar esse tipo de decisão, não ia conseguir fazer essa matemática aí muito fria demais, né? Não consigo. Mas aí você veja, a gente traz esse relato mostrando, e mostra que o candidato do PT ao Senado achava que era uma infiltrada e agiu conforme essa orientação, parou de falar coisas importantes ali, e tudo que era plantado interpretava como contra-informação, e, no entanto, a sujeita continua aí, talvez concorra até de novo a vereadora. Então, vendo o comportamento vendo o comportamento do Paulo Teixeira, vendo essa sujeita tendo destaque como um dos principais nomes da ABJD, que tinha lá 30 advogados do sindicato, no dia que o Lula se entregou, né? Eu falei que não é coincidência o número, as 30 moedas lá do Judas, né? Mas enfim, tinha 30 advogados lá. Aí eu fico pensando, por que é um tabu? E aí eu queria saber se você vê isso em outros países, que você eventualmente conheça, a experiência da luta de esquerda. Por que é um tabu na esquerda brasileira em geral e no PT em particular
falar de infiltração. É ridículo, a gente fala de infiltração. Nos outros países a gente reconhece. Pô, Lenin Moreno foi cooptado pela CIA. A gente fala tranquilaço. O atual presidente de Angola, que está, né, entregando tudo para... foi infiltrado por dentro do MPLA. Por que a gente fica tranquilo de identificar nos outros, mas na gente é um tabu absoluto, Angélica Lovato? Meu caro, olha, acho que são duas coisas. Primeiro, a sofisticação e a análise que a gente fez aqui de que se a aparência fosse, né, coincidisse com a essência, para que a gente vai se debruçar sobre as coisas? Então, acho que para perceber essa jogada do 3-0, que se a gente dissesse 3-0 acabou a manifestação lá em Porto Alegre no dia da votação, ia ser pífia, né? Quer dizer, ela foi pífia da mesma maneira, e aí você planta esse negócio para de novo enganar a militância. Então eu acredito em Angélica, duas coisas. só um acréscimo, algo que eu mostrei na semana passada aqui, posso até resgatar, meses antes. Então, ao mesmo tempo, você vê como a gente está, quando eu não estou no ar, circulando. Então, ao mesmo tempo que eu estava falando para a sujeita fazer um time lá investigar a amostra, sinais exteriores de riqueza da Lava Jato e da panelinha de Curitiba, eu estava falando com o Zé Dirceu, eu falei, Zé, tá dado o resultado, e é o seguinte, tem que na véspera fazer em Porto Alegre um ato mostrando que a questão é articulada, é regional, internacional, que é o imperialismo, chamar a Cristina Kirchner, chamar o Evo Morales, chamar o Rafael Correia, chamar o Pepe Mujica, todo mundo, aproveitando que está ali do lado, né? Eles estão perto de Porto Alegre, e aí o Zé Dirceu vai me responder, não, é muito boa a ideia, e eu sou a pessoa que tenho as redes, os contatos para fazer isso. Esperando até hoje, Angélica. Que nem eu tô esperando a sujeita que falou que ia fazer o levantamento, tô esperando o ato articulado pelo Zé Dirceu. E olha, meu caro, eu vou te dizer o quanto a ciência política está do nosso lado nesse sentido, quando a gente pensa a política, não pela ciência política, mas a política em si, como é que ela funciona, né? Até vi você falando do Maquiavel esses dias aí, o que a gente tem que pegar daquilo que é a lógica da política e, ao mesmo tempo, refletir revolucionariamente para não cair nesses engodos de vale tudo, então o dinheiro é para a revolução, e não é bem assim. A gente já conversou aquele dia do Lenin aqui, que não é nada disso. Olha, na ciência política a gente fala assim, nós temos que observar atentamente os fatos, fazer abstrações razoáveis diante desses fatos, então tem que acompanhar tudo, tipo o que a gente faz aqui no Duplo Expresso e a gente faz em qualquer atividade política. E depois de observar atentamente os fatos e fazer abstrações razoáveis, a gente observar a correlação de forças e isso dá um resultado. Qual que é o resultado nesse caso aqui, dos 3-0 e de enganar nesse sentido a militância? Primeiro, há consciências ingênuas, onde na base petista, ou pedetista, ou psolista, ou da esquerda em geral, há consciências ingênuas, sem dúvida alguma, mas não na direção, Rômulo. Aí não dá. Porque eu acho que não há, tem duas coisas que não tem na política, não há inocência política e não há coincidência em política. Quando algo acontece é porque foi planejado, entendeu? Então não tem essa de morte do Tancredo, coincidir com o dia 21 de abril, dia de Tiradentes, a gente sabe que esse troço, né, não existe. Dei esse exemplo porque eu acho que é um dos mais gritantes da história brasileira. Então eu vejo como uma operação mais sofisticada. Eu só queria deixar claro, como você já deixou também, e isso às vezes nos confunde, sem dúvida. Pode confundir você, pode me confundir, pode confundir gente que está tentando ver a realidade da forma mais clara possível. O Advogados pela Democracia tem muitos amigos ali, muito honestos, muito bem intencionados, e digo aqui em nome deles... Eu também, mas por outra razão que eu trabalhava junto com essa galera, mesmo não sendo membro formal do grupo. Você é mais do que eu, por ser um advogado, né, na tua área, mas de fato, há nesse meio também uma direção para essa... Não é à toa que ela pagou o print, né? Como é que você voltou lá no grupo e o print não estava mais lá, né? E como é que o Zé fala, então vou lá, vou articular? Não articulou. Então, essas manifestações pífias populares que o PT não conseguiu mobilizar para antes da prisão do Lula, e da qual a do Sindicato dos Metalúrgicos lá em São Bernardo também foi muito pífia, né? Que eu já falei aqui, né? Quando ia jovem lá, naquelas grandes greves que ele liderava, as ruas até a Via Anchieta estavam lotadas, praticamente ultrapassava a Via Anchieta até a Volks, então não é à toa que os sindicatos ali tão perto da Volkswagen, entendeu? E aquilo tá vazio, nem 3 ruas cheias, né? Então, para mim, meu caro, é mais nessa linha, e o Victor Laus já dizia a que vinha, né?
E a sujeita aí também, digamos assim, estou atenta aqui para ver se ela vai se candidatar aqui em São Paulo, né? Não, é Curitiba, na Toca do Lobo. Se ela vai se candidatar em Curitiba, nós estamos fazendo um quadro de todos os vereadores, né? Do PT e do Angélica, PSOL, você de uma forma muito inteiro, você de uma forma muito elegante não comentou, mas na semana passada a sua pré-candidatura à vereança em São Paulo foi lançada. E eu que vou pedir para você falar disso. Eu quero que você fale, por favor. Você que já estava se despedindo, já tinha feito uma pergunta bônus, agora é a segunda bônus. Qual é o seu papel, Angélica Lovato, nessa disputa, em que a gente sabe, aí está vendo o quadro nacional, a reformatação do Estado, esse fechamento de regime clandestino? Qual é o papel da Revolução em Brasília em particular, onde ela lançar candidaturas a prefeito, não sei se de pessoas próximas, mesmo não sendo formalmente da tendência, e os candidatos a vereador? Qual é o papel? Que vocês vão usar essa tribuna para quê, Angélica Lovato? Meu caro, obrigada pelo espaço, porque de fato estou muito feliz de ter lançado a pré-candidatura aqui a vereadora em São Paulo, né? E a tribuna e o que a campanha será e a forma como a Revolução Brasileira pensa as eleições é uma construção daquilo que a gente chama de que é tempo de revolução em São Paulo. É pegar essa cidade, decifrá-la na sua relação como maior cidade da América Latina, e aquilo que tem de capitalismo dependente e subdesenvolvido no Brasil, o papel que São Paulo tem, o papel que o empresariado daqui tem, o papel que a classe operária daqui tem. A gente bota em 3 eixos básicos. O primeiro é que a luta totalmente mobilizatória da autogestão articulada democraticamente dos trabalhadores, que eu levei um programa inteiro aqui para a gente, né, colocar isso no início da pandemia, acho que você se lembra. Essa é a nossa base principal, é a formação de conselhos aqui, nos moldes que a gente tinha nos anos 80, de conselhos realmente nos bairros, de conselhos de fábricas e de propositura de fazer uma listagem, que a gente já tem aqui montada, infelizmente, né, de todas as fábricas de pequeno, médio e grande porte nessa cidade extraordinariamente grande que faliram antes da pandemia, que faliram na pandemia, e propor nesse foco a construção da Revolução Brasileira em termos do que é o processo da nossa campanha, trabalhando para vencer, evidentemente, trabalhando aqui com audácia e humildade, pé no chão, entendeu? Mas na hora que a gente lançou o manifesto, Romo, que faz 11 dias, 12 dias hoje, a quantidade de gente que veio junto no apoio, literalmente, aqui na cidade, fora da cidade de São Paulo, e nacionalmente recebi muitos apoios. É um pouco do peso grande, que significa que a gente já ter vivido algumas gerações, né? Quer dizer, eu tenho uma história no sindicato, eu tenho uma história em grupos de esquerda, uma história na universidade, e aí apareceu gente, assim, de onde a gente não esperava, com a dinâmica digamos assim, do quanto era uma coisa mais fresca, né? Algo mais assim que está refrescando a política no sentido revolucionário, não é nem a coisa velha, nem aquele novismo da esquerda, que não levou a nada, e um compromisso realmente aqui com a classe trabalhadora dessa cidade. Você vê, hoje é dia 23, dia 25 nós vamos ter novamente a paralisação aqui no Brasil dos entregadores por aplicativo. A gente está muito junto nessa luta, sempre dando a dimensão, Rômulo, de que essa luta do âmbito da circulação das mercadorias que os entregadores de aplicativo fazem, que já mobilize para a circulação nesse sentido, ainda mais em tempos de pandemia ainda, mas que ela tem que estar ligada, e é um convite, uma lição que esses meninos e meninas fazem para aquilo que são setores estratégicos, os metalúrgicos, né? Teve uma grande vitória também, viu, Rômulo, do pessoal da oposição metalúrgica do Sul Fluminense, estão tirando a pelegada lá do sindicato, né? Estou dando aqui em primeira mão essa notícia. E aí, então vai ter uma terceira pergunta bônus. Conclui aí, mas isso aí... Essa notícia sua me deu uma deixa aí para fazer uma última pergunta. Vamos lá, vamos para a terceira bônus. Mas a gente está aqui fazendo com toda a energia revolucionária, pé no chão e audácia, do que é defender um programa revolucionário na maior cidade da América Latina. Ou seja, é toda a ligação com a Revolução Brasileira, é toda a ligação com isso que é o slogan da nossa campanha, que é tempo de revolução em São Paulo. Então nós estamos propondo uma revolução urbana, né,
como se usar equipamentos públicos não é aquela balela liberal de esquerda de direito à cidade, que inclusive foi mal utilizada pelo PT nas suas administrações, né? E que vem, né, de uma origem marxista muito importante, a questão do direito à cidade, mas conectada com a Revolução. Se a gente fosse pegar esse slogan, que a gente não vai pegar porque o liberalismo de esquerda já estragou, mas a gente está aqui com o slogan da Revolução Urbana. Em tudo a gente coloca a questão da revolução, mas a revolução de fato, não esse papinho solidário, né, que não adianta de coisa alguma ficar prometendo, né, que no centro de São Paulo o pobre vai morar no centro porque tem que ocupar tudo que for para ocupar, mas não Angélica, é com uma proposta isso é farsa. morar, Me né? desculpa, o senhor Guilherme Boulos, ele é muito articulado, tá certo? Não existe solidariedade, primeiro, historicamente, no Brasil, se a gente pensar na nossa oligarquia, mas em particular num contexto de agudização do conflito distributivo. O bolo diminuiu, não é aquela história do o bolo cresce primeiro e depois distribui. Não, o bolo diminuiu. Você acha que a burguesia brasileira, nem sei se mais é burguesia, enfim, isso é um rentismo parasitário assim, menor, né? Que o Pepe Escobar, no artigo dele em inglês, ele colocou, como eu estava falando aqui, um corretor, faz uma corretagem, só um parasita, um carrapato em cima da finança transnacional, tão desprezível quanto um carrapato. Não sei se dá para chamar isso de burguesia, porque a burguesia, em alguma medida, né, ela tem a sua agenda, seus interesses, mas enfim, você pode falar, a burguesia, que nem o Marx queria que os trabalhadores se unissem, a burguesia já era internacionalizada originalmente. Você pode falar, bom, então se ela é o carrapato naquela, ela é burguesia. Não sei, para mim já nem é tão ridícula que até burguesia, chamar de burguesia seria um elogio. Mas dizer que nesse contexto, esse carrapatinho, então, que ele não determina, o carrapatinho segue o cavalo, segue a vaca. Então, quem vai dizer se é para ser solidário ou não, não é sequer o carrapatinho, nem a vaca, vamos lá, é o hipopótamo, né? Então, é um animal que parece fofinho, mas é assassino, né? Que nem o George Soros, por exemplo. Então, aí ele vai dizer, então, solidariedade num contexto em que a finança transnacional, para fechar suas contas, lá na sede do imperialismo, precisa sangrar o Brasil. E o bolo, por isso também, além disso, diminui, né, com os termos de troca e tudo isso, é uma farsa, que não é digna. Né, eu não acredito que o senhor Guilherme Boulos seja um ingênuo, Angélica Lovato. Então, eu queria ouvir a sua posição sobre isso. Essa aí não é a terceira bônus, não. Bônus eu quero saber da questão sindical, eu estou com muita atenção. Mas primeiro eu queria só que você falasse essa história da solidariedade, trouxesse um pouquinho de comentários sobre isso, mas só avisar antes o seguinte, seguindo a sua sugestão, eu já coloquei lá no nosso site, então, tá cheio de referência para quem for lá depois. Eu acrescentei, então, aquilo que eu tinha mostrado no ar da última vez, 2 print screens de comunicações com o Zé Dirceu, quase da mesma altura em que eu falava com essa infiltrada e passava o mapa da mina para ela pegar um enriquecimento sem causa em Curitiba. Eu falando com ele a questão de que tinha que fazer. No dia que foi marcado o julgamento, foi agosto de 2017, falou, tem que ter esse ato internacional, Zé, chamar o pessoal da América Latina e tal, mostrar que é uma ação articulada do imperialismo. Ele botou, sim, de acordo, e temos as relações que o permitem. Estamos aguardando até hoje esse ato, nem que seja retroativamente. Não é verdade, já não estou falando com ironia, não. Que seja aqui na Suíça, no recurso do Lula para ter acesso aos documentos. Né? Vamos ver se o PT se redime de uma forma geral dessa inexcusável passividade lá em Porto Alegre com relação à dimensão internacional da Lava Jato. A oportunidade não falta agora aqui na Suíça. E por fim, eu avisando a questão, olha, não dá para botar tudo, todas as fichas da comunicação nas plataformas dos Estados Unidos. Tem que estar lá, mas tem que chamar para as alternativas. E aí ele falou, já retorno, e me ligou depois e a gente tratou disso. Então estamos aqui avisando esse pessoal do que ia acontecer, o que tinha que ser feito desde 2017. Mas, por favor, Angélica, o Boulos é ingênuo? Ele não sabe que não tem como ter solidariedade nesse contexto? Claro que não, e eu quero deixar bem claro aqui que vocês já me viram no programa fazendo todo tipo de crítica fundamentada, né? Uma crítica que pega na questão dos trabalhadores e indicando o erro que o Boulos estava cometendo de ficar no 1º de maio ao lado de Alcolumbre, Maia, FHC e companhia, e deu umas tamancadas, como você batizou aqui aquele dia. Né, com menos de 24 horas ele saiu do evento, a gente sabe que o MTST também reclamou, acho que a nossa pequena influência aí também, né, humildemente falando, também contribuiu para isso, sem dúvida a audiência do programa, que aí acho que tem um grande mérito. Mas eu sou uma mulher de partido, uma pessoa de partido, teve prévias no PSOL sábado passado e domingo, eu não votei no Boulos, né? Na chapa Boulos-Erundina, embora eu respeite muito a Erundina, mas ela também, dentro do nosso partido, está coligada com a majoritária, que é o setor lá dentro que a gente indica
que está se tornando um puxadinho do PT, o Boulos representa isso também, mas como uma mulher de partido, como uma pessoa de partido, eu votei no Gianazzi, na chapa dele, tinha também a Sâmia e tinha o Boulos, né? E o Boulos ganhou. Então, ganhou, eu vou fazer campanha para ele para prefeito. Não tem nenhuma dúvida, quero deixar claro para todo o público que está nos vendo, mas isso não me impede de continuar dentro da democracia do PSOL, fazendo a crítica que eu considero necessária às propostas que não possuem na plataforma do Boulos uma radicalidade que, digamos assim, aparece quase ingênua na fala dele e que eu acho que não ajuda a nossa luta. Eu nunca vi o Boulos falando de ocupação de fábricas, eu vi ele falando de ocupação urbana, que é muito importante, mas a ocupação urbana não para a produção. A ocupação de uma fábrica para a produção, ela dá o salto para a tomada do poder. E nessa linha da tomada do poder também, né, quando eu vejo as definições de socialismo que o Boulos coloca, não correspondem à minha concepção de socialismo. Eu estou num partido que se chama Socialismo e Liberdade. Então, lá dentro, eu vejo na figura, né, muito importante, de grande liderança, de um movimento popular, do qual ele é expoente, eu acho que pega muito mal quando ele coloca como uma das principais plataformas, repetiu isso quando ganhou nas prévias no domingo, quando fez um áudio, que o programa dele é levar o pobre para morar no centro. Pelo amor de Deus, isso é uma assimilação da ideologia burguesa que, para mim, assim, essa é a proposta. Então, por favor, né, Boulos, a gente vai agora estar no partido junto com você e vai ter reuniões, né? Espero que tenham abertas a todos os pré-candidatos a vereador, como eu sou. Parece que está garantido, Rômulo, eu vou cobrar, que a gente ajude a construir o programa para a Prefeitura de São Paulo na candidatura dele. Eu não tenho grandes esperanças, porque eu sei como a majoritária trabalha e é no voto e eles massacram, eles têm maioria, né? Mas eu vou lá dizer das minhas ideias, eu vou lá propor que entre no programa do Boulos a questão das ocupações de fato no espaço produtivo, que não seja apenas um pobrismo na fala dele, dizer que então o pobre vai votar porque ele vai sair da periferia e vai vir morar no centro, porque tem 40 mil imóveis desocupados na cidade de São Paulo. Claro que isso é uma vergonha, ter 40 mil imóveis desocupados, mas não pode se centrar nisso. Eu acho que um cara que está num partido que chama, né, Socialismo e Liberdade, ele precisa propor algo que vá para além dessa dinâmica, né? E a base desse movimento é maravilhosa, respeito muito, conheço muita gente lá, sabemos das contradições, mas se a gente não ocupar o espaço da produção, e é isso que eu não vejo, vou continuar me reservando o direito de dentro do PSOL, fazer o que a Revolução Brasileira tem feito, o que o Nildo tem feito no Diretório Nacional sozinho, aquilo que você falou ontem ou hoje no programa, o Nildo falou também, a gente sempre fala, a gente fica, foi você, a última vez que eu vi, a gente fica isolado num deserto, torcendo para estar errado, né? Mas a gente tem uma convicção e lá na frente a gente vê que veio um CQD, que veio uma confirmação, né? Então, nessa convicção e trabalhando, claro, pela esquerda em São Paulo, né? Por um conjunto de coisas que nos levem, mas sem ilusão, sem pegar um discurso automático, lutar contra o Covas aqui, sem dúvida alguma, mas reservar, sabe, Rômulo, esse direito à crítica, porque senão a gente vai acreditar num PSOL que está querendo ser um puxadinho do PT e a gente vai fazer respeitosamente a figura do líder que ele é e ele ganhou dentro do partido. Então, nós lá estamos lá dentro, a gente vai continuar lutando para crescer e aparecer como o bloco de esquerda unido ali, que a gente tenta unir o máximo possível, mas ainda está duro, está 60-40 ainda para ele. Obrigada, Romulo. Agora a terceira bônus, vamos lá. Exatamente, Angélica, que é o seguinte, você deu essa notícia aí boa de que o pessoal tá botando a pelegada para correr no Sul Fluminense, esperamos que seja o início de um processo, tá certo? Nacionalizado, inclusive. Eu queria te perguntar o seguinte, né? Nesse momento eu estou assumidamente me dirigindo às categorias organizadas do trabalho, né? Que aí não necessariamente no contexto apenas da indústria, que resta de indústria no Brasil, mas também as categorias do funcionalismo público, que estão aí com... É porque eles estão fazendo de uma forma assim, né, do sapinho na panela, Angélica,
Depois aí a agenda é a história da reforma administrativa, que vai acabar com a estabilidade servidora, a irredutibilidade de vencimentos, muito provavelmente, e tal. Tudo isso aí tá agendado ali na esquina, mas eles vão, né, aos pouquinhos, aí a pessoa, não, agora ele está indo atrás do petroleiro lá da refinaria, não, é o correio, não me afeta e tal, mas o seu está guardado na geladeira, aguarde. Então, aí estou me falando assim, pessoal, olha, vocês vão ficar quietos, vão deixar esses pelegos que estão pendurados em dossiê garantirem o deles, eles vão continuar empregados da Petrobras, com Petros. Infelizmente, fico constrangido de dizer, mas é a verdade, o Zé Dirceu ganha aposentadoria integral como ex-deputado, o Zé Mentor, uma semana depois de... O mentor está incomunicável, né? Não sei como é que está. Ele está com Covid, né? É isso. A notícia que uma pessoa aí do PT, um parlamentar, me deu na semana passada, não sei se ainda é atual, que ele estava no CTI em ventilação mecânica, depois de ter infartado, né? É uma pessoa já mais de 70, acho que ele tem 71, parece ter algum sobrepeso, então todos os fatores de risco realmente para uma manifestação mais complicada do coronavírus, mas assim, realmente é aquela coisa de roteiro cinematográfico, né? Na semana em que todo mundo quer ouvi-lo, para ele dizer o que ele fez com a lista, com fechando o circuito da lavagem de dinheiro, que está muito bem explicado no artigo do Pepe Escobar, ele fala desse documento, fala que passou na mão de deputado do PT, fala dos procuradores, estrelas da Lava Jato que sumiram com esse documento estranhamente no Brasil. E aí, na semana que todo mundo quer ouvir dele, o que aconteceu com o documento, ele vai pegar coronavírus, é aquela coisa digna de Glória Magadã. Mas enfim, não sou eu que vou dizer que não aconteceu. Então, a notícia é essa. O Zé Dirceu foi quem colocou ele lá. Eu acho muito lícito supor, sabemos, Zé Dirceu, assim como outra... isso independe de ideologia, âncora ideológica, Angélica. Esses articuladores no esquema da redemocratização, talvez até antes disso, você pensa o Antônio Carlos Magalhães, o Eduardo Cunha, e pelo nosso lado, né, enfim, em alguma medida, o Zé Dirceu gosta de ter o arsenal de dossiê ali. Eu acho muito difícil, sinceramente, que então ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, do primeiro ano, todo poderoso Zé Dirceu, com esse poder, coloca o Zé Mentor como relator da CPMI para ele ir a Nova York receber esse documento explosivo. Gente, se o Lula pegar o do Odebrecht, arma de nuclear de nêutron, isso daí é o Big Bang, porque isso aí, o da Odebrecht é quem levou no Odebrecht. Esse é todas as propinas de todos os... Enfim, né? Esse realmente assim, é o Big Bang. Aí eu acho muito difícil, sinceramente, que o Zé Mentor não tenha dado uma cópia exemplo de seu. Mas aí, você veja, ele poderia ter negado. Falou, não tem nada a ver com isso. Não, mas ele foi pior. Ele foi à CBN e falou, esse documento nunca existiu, é uma lenda urbana, é um hoax. Eu falei, não, peraí. Um documento requisitado formalmente por uma missão do Estado brasileiro, de um delegado da Polícia Federal, a um órgão de Estado dos Estados Unidos, Procuradoria Distrital de Nova York, preparado, quando iam dar para ele falar, o Márcio Tomás vai falar, volte imediatamente para o Brasil, e Paulo Lacerda, senão você está demitido do serviço público. Aí eles vão e entregam a uma missão oficial do Estado brasileiro, parlamentares, senadores, deputados, um deles do PT, tudo registrado formalmente, inclusive na imprensa, para além do formal, na imprensa. Fora isso, entrega para 2 procuradores federais, Vladimir Aras, Carlos Fernando Santos Lima. Aí, isso, estranhamente, muito estranhamente, não entra no processo em Curitiba presidido pelo Sérgio Moro. Então, os procuradores que atuam no caso ficam inertes, perde. Eu quero saber, eu quero ver o processo. Qual foi a justificativa? Eles viajaram para isso, aí na volta o troço não entra? Tem que explicar. Um foi coordenador de cooperações internacionais da Lava Jato. Tá aí ele. E a gente sabe do vaza-jato, do Glenn Greenwald, para isso serviu ao menos. Que o Sérgio Moro, quando estava insatisfeito com alguma inércia e inapetência dos procuradores, falou, não, conserta isso aí, faz aqui, vai por ali, vai por aqui. Então, só começou agora no Lava Jato, ou ele não ia falar, pô, Vladimir, pô, Carlos Fernando, vocês foram lá em Nova York, cadê o papel? Então, assim, já é interessante esse aspecto. Agora, o Edson vai lá e fala, não, os parlamentares pegam e também, estranhamente, não entra nos documentos da CPMI, não entra no relatório final que sequer foi votado. Aí o Zé Dirceu vai e não fala, eu não recebi o documento, isso aí você tem que ver com o Zé Mentor quando ele melhorar. Não, ele vai e fala que o documento é uma lenda urbana. Então, mentindo flagrantemente, acrescentando muito ao desgaste de imagem que ele já tem, em boa medida injusto. Né? Ele foi demonizado pela direita pelos seus méritos e não por seus defeitos. Ele foi demonizado pelos méritos. Então, assim, mas acrescentando muito para pessoas que têm senso crítico, há um desgaste de imagem, dessa vez devida. Porque ele está mentindo e mentindo contra a causa nacional do Brasil, porque esse documento era importante. Aí, Glória Magadã de novo. Uma semana depois dele pular em cima dessa granada, recebe um direito. É direito? É direito. Ele tem aposentadoria como ex-deputado e o Zé Mentor também. Mas
pelas condições políticas, pela correlação de força desfavorável, ele não tinha reconhecido, não gozava desse direito. Aí ele vai, mente dessa forma, assume esse desgaste de imagem, o questionamento certamente que haverá dentro do PT, da base sindical. Aí, esse direito dele lhe é dado, direito inclusive extensível à companheira, se ele vier a falecer, todos faleceremos um dia, e a filhos, né, na forma de pensão, etc e tal. Então, você que é petroleiro, ou ainda é petroleiro, aí das refinarias que serão privatizadas, você que ainda tem Previ, Funcef na Caixa Econômica no Banco do Brasil, Postales, você vai perder isso, o Zé Disseu, acredite você que esteja relacionado ou não, garantiu para ele senhora e filha menor. Então, Angélica, eu fico muito, já que a nossa decisão aqui estratégica, nesse momento, centrar fogo na classe trabalhadora, mostrando isso, esse pessoal está primeiro pendurado em dossiê, em segundo lugar, pensando nos seus interesses fisiológicos, da sua família, o Zé Maria vai continuar na Petrobras, ele vai continuar na Petros, os outros ali da direção, dos sindicatos, vão continuar, e para isso eles venderam o seu. Então, ou eles ajudam a gente a enquadrar os pelegos, para os pelegos chegarem presidente, ou é isso, ou vai acontecer que nem no Sul Fluminense, como está relatando a Angélica, a oposição vai botar a gente para correr. Então, essa é a nossa decisão estratégica nesse momento, investir nesse pessoal. Então, por isso eu queria que você falasse um pouquinho desse sucesso lá no Sul Fluminense e aproveitar essa interlocução que você tem para falar de Banestado e documentos da Odebrecht lá também, Angélica. Então, eu tenho conversado muito com eles, a Revolução Brasileira tem conversado muito com eles, a luta lá é muito dura porque a Covid afetou muito Volta Redonda e toda aquela região do Sul Fluminense, porque a produção estratégica não parou, né? Você deu espaço aqui para a gente fazer, em torno do 1º de maio, uma denúncia que a gente veio aqui, falou dos 18 mil trabalhadores que estavam dentro da usina, foi muito importante, teve uma repercussão. Eles fizeram o recorte da nossa fala, fomos nós dois lá rodando todos os WhatsApp do Sul Fluminense, eu e você naquela fala, foi bem legal, eles fizeram drops assim. Tem um momento que você interfere na fala e fala muito do dono lá, né, da CSN, você denuncia, então se eles pegaram esse recorte também. Então queria dizer que no momento que a gente trouxe aqui para o programa, com a audiência do programa, e falou desses grandes companheiros da oposição metalúrgica do Sul Fluminense, né, eles estavam num momento muito difícil, eles foram conquistando algumas vitórias de mobilização, houve momentos muito difíceis do confronto legal, jurídico, das próprias eleições para a diretoria do sindicato, né, e aí eles têm tido vitórias, a vitória final ainda não veio, mas as vitórias de luta que eles têm conquistado, né, estão muito ligadas a essa denúncia também. Eles têm uma base petista lá dos anos 80, né? E, ao mesmo tempo, a pelegada que entrou é uma pelegada, assim, ou literalmente articulada com a direita, ou também de uma esquerda, assim, não dá nem para chamar, não dá nem para qualificar, sabe, Romulo? Então, também nessa linha das denúncias aqui, eles passaram a acompanhar também aqui o programa, né? Não tenha dúvida de que a denúncia de tudo que envolve a militância petista nessa ligação que não dá nem para chamar de escândalo, né? Outro dia você usou lá uma palavra que eu não estou me lembrando agora, mais precisa, do que é o vazamento desse Banestado, que não vazava e vazou agora, né? Pela publicação aqui do Duplo Expresso, e também vou levar para eles, faço questão de levar essa questão do Paulo Teixeira, da Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, vou ter uma conversa grande nesse sentido, e também um relato melhor da questão aí dos documentos da Odebrecht, porque há uma dinâmica com eles também de que essa esquerda tem que ultrapassar a pelegagem, porque é a luta deles lá de todo dia. Mas tem que levar esses elementos. Eles têm muita disposição de discutir a questão local, que é nacional, que é CSN, e, ao mesmo tempo, essas 3 dimensões. Então, está garantido que a gente conversa disso com eles, né? Estou aqui cheia de energia, né? E muita vontade de fazer essa excelente pré-campanha. Obrigada pelo espaço que você deu aqui para a gente, porque dá um ânimo, sabe, Rômulo? Eu já sou uma pessoa muito animada no sentido de ter pé no chão e ânimo para a luta revolucionária, né? E aí, quando a gente construiu, então, a pré-candidatura e deu para ver que é uma possibilidade, né, muito importante de divulgar a proposta da Revolução Brasileira, ficou melhor ainda.
E a gente sempre que puder, né, vai estar assim, te dando um beijo na bochecha, tá? De tchau, esse que a gente não pode dar na pandemia, na bochecha de todos os prestonautas. Grande abraço ao querido Mário Maestro, que eu já estou vendo aí na tela. E até a quinta que vem, viu? Até, Angélica, antes só de você sair, saúdo o Mário Maestro também que está conosco, falar o seguinte, eu mandei para todos os meus contatos aqui na política, no jornalismo, na economia, na academia, o artigo do Pepe, eu não aguardei a tradução, mas eu falei, quem não consegue ler, joga o Google Translate que vai entender o principal. O importante é saber que essa denúncia não vai ficar mais dentro do Brasil, né? O pessoal aí que pensa o tabuleiro global já está sabendo por que está sendo tão fácil o imperialismo recolonizar o Brasil. Agora vai ficar mais clara, né? A perplexidade de russos, chineses diminuirá um pouco. Aí... já orei, já orei. E aí o que aconteceu? Eu mandei como está na minha lista de distribuição, foi pro Pepe Escobar também. Aí a hora que ele me respondeu aqui, deixa só essa de baixo, não dá pra botar não, porque acho que dá pra botar. Ele tá engajado, Angélica. Ele tá falando que ele falou, manda pro Zanin e pro Lula, pressão máxima. Assim como o Requião falou, tá aqui. Então eu mandei. Olha que ele contou a coisa tão escandalosa que os donos do jornal, do Asia Times, falaram, ô Pepe, isso aí não dá processo, não? Aí veja a resposta dele. Eu vou botar aqui, né? A comunicação você está vendo aqui na tela, ó. Essa foi a que eu mandei para meus contatos aqui, ó. Saiu artigo de Pepe Escobar levando Banestado Leaks, documentos do Odebrecht na Suíça e Dario Messer, que como o artigo dele fala, é Deep State, e Dario Messer para o mundo, né? A tradução que eu dei para o título, eu botei Banestado, : o escândalo brasileiro de lavagem de dinheiro que veio do inferno. Aí o Pepe falou, você é a estrela do artigo, parabéns. Cara, aí botou assim, ó, os banqueiros, que são donos lá do Asia Times, que sempre ficam no pé dele, estavam com medo de um processo. Aí ele falou, a minha resposta para eles, meu cara lá em Berna é um advogado internacionalista. Entubem essa, Deep State. Aí eu falei, maravilha. Aí eu falei o seguinte, Pepe, você não sabe da maior. Tá falando isso hoje de manhã no Twitter, por coincidência, eu vou mostrar aqui. Eu falei, o meu sonho, Angélica Lovato, assim, até parece uma coisa esquisita, mas o meu sonho é ser processado. Eu queria muito ser processado por esse tipo de afirmação que a gente faz. Por quê? Por causa da exceção da verdade, aquela possibilidade do direito de você falar, não, o que eu estou falando é verdade, me dê os meios que eu vou provar, porque isso me daria a possibilidade de ser legitimado para possivelmente pedir o que negaram ao Lula ainda preliminarmente, que é o acesso aos documentos. Fala, não, me dá o acesso aí que eu vou provar que o que eu estou falando é verdade. Eu tenho já elementos preliminares, eu pego lá o relato do advogado Lula falando, falsificação e tal, então me dê os elementos. O meu sonho e por isso, é exatamente por isso que eu não vou ser processado, para minha enorme frustração. Eu já tenho até advogado, Angélica, pro bono, minha colega de doutorado, né, que é uma estrelinha, assim, a Charlotte, ela falou, não, imagina, eu vou chamar meus coletivos aqui, tal, o pessoal da Global Tax Justice, ia ser um evento, já falei que para aumentar, inclusive, a repercussão, eu faria cosplay de Carmen Miranda, eu ia fantasiado para chamar mais atenção, ia chamar o pessoal da academia, meus orientadores. Então, como eles não querem, primeiro, essa repercussão internacional, né? Tudo, você vê, até o PT finge que o Lula não pediu os documentos, eles não querem que ninguém saiba o que está acontecendo na Suíça. Eu ia potencializar, eu ia fazer tudo que o Lula não faz, eu ia fazer evento e tal, ia fazer tudo. Mas fora isso, eles não querem arriscar a possibilidade de eu ser legitimado e falar, o Lula não vai dar os documentos, eu dou, tá aqui. Tá. Aí fala, mas o Estado suíço vai te processar, eu vou pra cadeia feliz. Assim, eu pulei nessa pelo Brasil e tal. Aí, a cadeia aqui não deve ser ruim, acredito, eu não sei como é a situação carcerária, mas se fosse o caso, até me comprometo. Eu aceitaria a sanção do Estado suíço por quebrar eventual obrigação de sigilo se eles me dessem acesso a esses documentos. Aí, ia ser o novo nova Chelsea Manning. Aí eu vou ter assim, maravilha, Pé. Eu falei, meu sonho é ser processado, porque daí eu pegaria os documentos. Mas, infelizmente, eu termino com a minha frustração. Eu falei, não ocorrerá, infelizmente, a despeito desse meu estranho desejo. E aí o Pepe se soma à luta e falou, mande pro Zanin. Eu falei, já mandei. E mande pro Lula também. Pressão máxima, Pepe Escobar. Muito obrigado por nos ajudar. E ainda hoje eu colocava aqui lá no Twitter, quer ver? Alguém foi lá, porque é a nova... Eles falam que nós somos fake news, mais fake news que essa impossível. A nova desculpa, Angélica, para quem a gente acusa com fundamentos... Opa, fechou o meu áudio aqui, mas vocês estão ouvindo. Mas as pessoas que a gente acusa com fundamentos de que são ou originalmente já infiltrados ou vieram a ser cooptados ao longo do tempo para não me processar, é falar de uma forma muito original, ainda mais em se tratando de um legislador, um parlamentar de destaque, que pleiteou a presidência do PT, ainda no ano passado, da terra do Mário Maestro, lá do Rio Grande. O Paulo Pimenta, e agora, mas não foi só ele, o que baixou na circular, né,
A gente imagina aquela alegórica reunião no pântano dos vilões, que nem tinha na Liga da Justiça, né? Tinha a Liga da Injustiça, reunia no pântano Lex Luthor, Cheetah e tal. Pois é, a gente imagina essa, e a nova circular que eles baixaram depois da reunião é o seguinte: tem que chamar o Duplo Expresso de agente Duplo Expresso. Aí de uma forma muito espontânea, todos ao mesmo tempo, agente Duplo Expresso. Aí fora isso, tem que falar, não, insiste no gaslighting lá, Rômulo Maia, teórico da conspiração, maluquinho da Suíça, mitômano, desequilibrado, tudo bem, essa aí não é original, eles só ratificaram essa daí, mas aí a nova é dizer, a gente não, o pessoal tá questionando internamente, a gente viu o vídeo, o Paulo Pimenta vai numa live, um apoiador fala, mas Paulo, me ajuda a te ajudar, processa ele. Ele falou, não, ele não pode ser processado porque ele é inimputável. Né, como se eu estivesse num manicômio, ou, no contexto brasileiro, como se eu fosse um indígena não aculturado. Aí os dentes já falam, para de falar aculturado e agressivo. Gente, é o termo jurídico, desculpa. Eu acho lamentável também. A cultura do indígena é mais antiga que a minha, né? Quem sou eu para falar não aculturado? Mas é o termo, e essa pessoa é inimputável. Aí, imagina, nem no Brasil seria, né? Que dirá na Suíça. Se eu fosse inimputável, eu já teria pegado aqui uma picareta, teria andado aqui 15 minutos, chegado ao centro da cidade e cavado até o cofre do Banco Central para pegar o ouro nazista e sair curtindo, se eu fosse inimputável. Não sou. E obviamente que eles podem me processar na Suíça, mas eles não farão isso em hipótese nenhuma, porque isso poderia me dar a possibilidade de ser um legitimado ativo. Primeiro, seria difícil eles terem sucesso nesse caso, já que eu estou resguardado com as prerrogativas, né, de jornalista e de dissidente político, um país que tem tradição nesse sentido, mas mais do que isso, eles não querem dar o risco, falar, pô, o Lula a gente consegue pressionar, mas esse cara já vimos que não, ele recebeu o Banestado e publicou, ele vai pegar esse negócio e vai publicar também. Então, eles não fazem isso. E aí eu coloquei a outra lá, a Sinara Menezes, que também figurou com destaque aí no dossiê que a gente fez ontem sobre infiltração, ela mandou essa também, veio com a história de que não me processa porque eu não posso ser processado na Suíça, para as pessoas que questionaram ela. Não, Sinara, eu posso, perfeitamente. Né? Inclusive a infiltrada lá da Lava Jato, ela, quando a primeira vez, lá em agosto de 2018, eu falei, ela é uma infiltrada e tal, só não tinha o tempo, e ela não era prioridade, eu não tinha feito o dossiê completo que eu fiz agora. Mas eu já tinha falado dela infiltrada, as pessoas foram questionar ela, olha, tá dizendo que você é infiltrada, o que você vai fazer? Ela falou, vou processar. E realmente ela entrou lá como inicial, pedindo danos morais, porque ela sentiu, né, ferida no seu sentimento interior por ser considerada uma infiltrada. Só tem um detalhe, Angélica, aquilo ali é litigância de má fé, é uma fraude. Por quê? Ela colocou um endereço que nunca foi meu, muito menos agora, o endereço do escritório de São Paulo, eu nunca trabalhei em São Paulo, de escritório do qual eu saí há mais de uma década. E falando assim, olha, é ali. Pra quê? O oficial de justiça chegar lá e falar, não, aqui não tem ninguém com esse nome. Aí ela fala, olha, cita por edital. Eu tô na Europa, não vou saber que saiu no edital. Rômulo Maia, pronuncie se você está sendo processado. Aí o que ela quer? Um julgamento à revelia, que necessariamente resultaria numa condenação. Eu tô tão preocupado que eu nem sei se foi adiante, se não foi. Enfim, não tem nada. O que ela vai fazer? Não pode fazer nada, mas ela queria lá a peça inicial. Era isso que interessava. Pra quem questionava ela, não. Mas ele tá dizendo que você é infiltrado. O que você diz sobre isso? Não, já estou processando. Né? E se fosse adiante, era para ser a revelia. Mas você vê, eu quebrei ela por quê? No dia que eu falei aqui, ela tinha meu contato, ela tem o meu número de WhatsApp, ela sabia que era o número da Suíça, ela vê o programa até hoje, sabe que eu falo da Suíça, e aí eu mandei uma mensagem para ela falando, ó, recadinho para você, e ela, infelizmente, deu visualização, posso mostrar a má fé, de que eu estava na Suíça. Ela se confundiu, então ela sabe disso daí. Mas num processo, então, a história, quando todo mundo vai questionar, Sinara Menezes, Tânia Mandarino, Paulo Pimenta, Paulo Teixeira, por que você não processa Rômulo Maia? Aí eu falo aqui, ó, a pessoa veio aqui, o Álvaro Martins nessa manhã, olha que convergência, 8 horas atrás, ele foi na linha do que o Papo Escobar acabou de falar, ele falou, ó, a tempestade já é dentro. Interessante, uma ação judicial nos moldes que é aventado por esse pessoal aí, que fala, eu faria se ele estivesse no Brasil. É um tiro pela culatra, pois permitiria ao Rômulo Maia o recurso à exceção da verdade, e ele mesmo poderia solicitar para si os documentos da Odebrecht. Faça, né, uma pessoa que está falando, merece processo, mas não vai processar, né? Fala que merece, mas não processa. O Vadir Damus! O Vadir Damus, em 2018, o Mário Maestro Angélica Lovato falou, ele está merecendo um processo. Era deputado, suplente, feito deputado. Falou, ele está merecendo, mas se eu mereci, por que você não fez, Vadir? Está devendo, hoje em dia você está aí recebendo 20 mil como assessor da liderança do PT na Câmara, justifica, você fica em casa, não bate ponto, faz uma live por semana, domingo, tira esse tempo livre que você tem agora, me processa, falou que eu estava merecendo, devo estar merecendo mais ainda hoje, mas eles não farão isso, né? Então fica a minha frustração, e ainda nessa manhã, antes de entrar no programa, eu botei, ó, é exatamente isso. A verdadeira razão para eles não me processarem aqui na Suíça é não me legitimarem para que eu também peça acesso aos documentos do Odebrecht em uma exceção da verdade. A defesa em que se fala, olha, que eu estou falando da verdade, você me dá o acesso, que eu vou fazer. Você fala, pô, mas eles fariam isso? É a praxe. Por exemplo, foi assim
numa exceção da verdade, em que o jornalista investigativo Amaury Ribeiro Júnior, o autor do livro A Privataria Tucana, recebeu o acesso aos documentos do Banestado, lá em, acho, 2007, 2008, escreveu aquele livro, só que o Amaury Ribeiro Júnior teve uma atitude muito diferente da minha, Angélica. Ele recebeu a mesma coisa que eu recebi, mas ele pensou dali, numa encomenda política, primeiro do Aécio Neves, e depois que o Aécio desistiu do PT, para mirar fogo exclusivamente no Clã Serra. Tá tudo certo, aquele livro eu tenho, é muito bom, muito bem documentado, mas eu falei, bom, essa era a prioridade ali em 2010, que Serra perigava virar presidente. Ok, mas depois, em 10 anos, estamos em 2020, ele não teve tempo de publicar o resto, olhar outras pessoas, a Rede Globo, olhar a família Safra, olhar os capitães da indústria, mencionar que Luiz Roberto Barroso estava na lista. Não, ele divulgou só aquilo e eu divulguei tudo. E não tenha dúvida, se eu recebesse os documentos da Odebrecht, eu faria o mesmo. E até por isso, eu duvido muito que eles venham me processar. Angélica Lovato, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelos seus comentários importantíssimos. Eu espero que essa centelha lá no Norte Fluminense incendeie a classe trabalhadora e, como resultado disso, o presidente Lula exploda essa bomba de neutro e seja consequente com a fala dele aqui na Suíça, em reunião com advogados suíços e advogados brasileiros, em que ele teria dito, segundo o relato que chegou a mim, falando o seguinte: eu não roubei, quero que isso venha à tona e quero mais é que quem roubou que se ferre. Então, eu quero que ele atue de forma consequente, né? E aí eu tenho dificuldade de conciliar isso com aquele tweet que você mencionou. Falou, tem que abraçar o STF é o guardião da democracia. Bom, mas o STF é o que está sentado em cima dos nomes que ele exporia do judiciário, né? Então, fica difícil isso aí, Angélica Lovato. Então, vamos ver, né? Vamos ver como se resolve essa contradição, que eu sei que o Pepe Escobar falou aqui, ó, pressão máxima. E nós a faremos, Pepe Escobar. Valeu, Angélica. É isso aí, um beijo enorme para vocês. Essas centelhas vão incendiar, sim. Até a quinta que vem. Valeu.